falando já sobre isso. O fundo está completando, na verdade, a Real Investor está completando 15 anos, né? Não necessariamente o fundo. Eu queria ouvir um pouco de você, César. Ao que se deve tamanho sucesso? Porque a gente estava batendo um papo prévio e você me falou assim, desde quando a gente tinha feito o clube, o histórico já nos deixava na primeira posição no Brasil, em termos de performance, mas recentemente a gente colocando na conta o período a partir da criação do fundo também nos tornamos os primeiros colocados, né? O fundo foi criado em fevereiro de 2012. Então conta um pouco pra gente, da onde vem tamanho sucesso? Bom, para ser bem sincero, a gente pegou uma série de atalhos, né? Eu tive a felicidade que quando eu comecei a investir em ações com 17 anos, eu pesquisei e encontrei um tal de Warren Buffett, né? Que era o investidor mais bem sucedido da história. Minha família, né? Minha mãe é médica, meu pai é agrônomo, nunca foram investidores do mercado financeiro e eu peguei ele como se fosse meu avô do mundo dos investimentos, o que me levou logo cedo para uma filosofia muito vencedora, né? De comprar boas empresas a bons preços, evitar a especulação, evitar a alavancagem. Levou Benjamin Graham, né? O livro O Investidor Inteligente, que é a inspiração do nome da gestora, né? Real Investor ou Real Investor, que seria o investidor verdadeiro, né? Aquele que faz o dever de casa antes de investir num determinado ativo. E de lá para cá, né, o fato de eu estar em Londrina não ajudou muito a estar entrando no mercado financeiro, então sempre tive uma veia um pouco empreendedora, mas o mais perto que eu cheguei do mercado financeiro foi trabalhar como bancário 2 anos, pedi as contas, vim em São Paulo, fiquei como no estágio não remunerado numa corretora durante uns 6 meses, não me adaptei tanto a São Paulo, voltei para Londrina, acho que é uma cidade maravilhosa, assim, que eu gosto muito de estar lá, acho que tira um pouquinho desse burburinho assim do mercado, que para nós é muito bom, e meu guru na época, né, e ainda hoje o Warren Buffett estava lá em Omaha, né, então eu falei, Londrina é a Omaha brasileira, estamos certo. No meio da crise de 2008, uma leitura do Investidor Inteligente, aquele senhor mercado, maníaco, depressivo, surgiu a ideia, a oportunidade de abrir um clube num momento que algumas empresas negociavam por menos do que o caixa. Então abrimos o clube de investimento em ações Real Investor, com 3 cotistas, né, o mínimo para abrir, para isso serve pai e mãe também. Acho que logo no primeiro ano a gente teve uma felicidade de ter um desempenho assim, muito bom, atrair novos investidores. Em 2010 abrimos formalmente a Real Investor para fazer a gestão desse clube. Em 2011 mudaram as regras de clube, você não podia ter mais 50 cotistas, então a gente fez a transformação do clube Real Investor no Real Investor FIC FIA BDR nível 1, que o histórico todo agora vai completar 15 anos, né? Deixa a gente super feliz. Quando a gente coloca todos os fundos, né, que foi sempre uma ambição nossa de ser o melhor no longo prazo, sempre um retorno ajustado a risco. A nossa estratégia, a gente sabia que nunca ia ser o melhor numa determinada janela, porque a gente não concentra demais, a gente não alavanca, a gente ama o que faz, né? Igual o Anderson falou, nosso senso ético, né, de fazer o melhor para os nossos cotistas no longo prazo é muito forte, até porque a gente ama isso e a gente não quer pegar nenhum atalho, né? Pelo menos os próximos 50 anos a gente quer estar fazendo isso. Enfim, e estamos super felizes aí com o desenvolvimento da gestora. Hoje é uma gestora que tem 4,2 bilhões sob gestão, número inimaginável quando eu comecei. O fundo ali, que a cota começou em 1, hoje está em 19,5, são 1.850% de ganho acumulado contra 250% do Ibovespa, ou seja, vale muito a pena também a gestão ativa, né, o stock picking, né, como o Buffett diz, o business picking. E abrimos outras áreas de negócios também, né, temos um fundo multimercado, um fundo imobiliário, um fundo de créditos, fundos de previdência, enfim. E meu trabalho ficou muito mais fácil, né, com o time que a gente tem hoje, são mais de 50 pessoas, 30 são sócios dentro de uma partnership meritocrática, né, e eu estou aqui com um sócio, assim, acho que escolhido a dedo, o Anderson, né, que desde então tem sido muito mais fácil a nossa vida aí, discutindo as ações, os setores, tanto com a nossa equipe quanto com o próprio Anderson, né. Show. Até complemento assim que uma parte relevante do sucesso da Real Investor vem de entender os diversos ciclos que acontecem no mercado e sempre adaptar a carteira ao cenário que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, se a gestora tem um conhecimento muito específico em determinada área, quando muda o cenário, ela não vai ter um desempenho bom. E o desempenho composto ele vem muito de quando o cenário muda, a gente também muda a carteira. Estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo e nunca se apaixonar por uma tese a ponto de não conseguir vender, né? Então, várias vezes a gente soube a hora de colher um resultado, soube a hora de plantar novas teses. Eu acho que essa percepção de mudança de cenário é o que permite em tantos diferentes cenários que a gente teve nos últimos 15 anos, um desempenho bom a ponto de se tornar o melhor retorno do mercado nesse período. Com exceção de 2014 e 2015, né? Você teve aprendizados doídos ali, mas de maneira geral o balanço é muito positivo. E eu achei interessante, quando o Luquinhas estava se apresentando, ele falou que
eles lá na XP Advisor também são value investors, né? E ele falou assim, tem algumas linhas de value investor, a gente está dentro desse grupo. Eu queria entender de vocês, um dos maiores defensores da escola buffettiniana no país, como vocês se definem dentro desse grupo de value investor? O que vocês acreditam que funciona? Quem são vocês dentro desse mundo? Na nossa definição, acho que todo investimento inteligente é value investing, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho. Tem muita gente que confunde o value investing como só pagar barato, né? Então, comprar empresas com baixo relação preço-lucro ou preço sobre valor patrimonial. E do outro lado, tem o pessoal que defende a indústria assim, do growth, que o cara que quer pagar empresas crescimento, enfim, e está disposto a pagar múltiplos maiores. Na nossa concepção de valor, a gente quer comprar uma boa empresa num bom preço, leia-se uma empresa que tem um bom histórico, boas perspectivas, boa gestão, se tiver alguma tecnologia que ajude a trazer um diferencial competitivo, é muito bem-vinda, mas também queremos que tenha uma perspectiva muito interessante de crescimento. Então, o crescimento faz parte do valor, né? Então, a gente sempre quer comprar uma boa empresa num bom preço. E todos os negócios assim que estão negociados na bolsa, né, você tem o preço todo dia, mas não é porque uma ação negocia um determinado preço que ela é um bom investimento. Inclusive, você pode ver uma empresa maravilhosa que no preço errado vai ser um investimento muito ruim. Então, dentro do nosso lado, com bastante racionalidade, senso crítico, uma análise bastante profunda, a gente busca as tão sonhadas assimetrias, ou seja, aquelas empresas que depois de muito estudo a gente chega à conclusão que deveria valer 50% ou o dobro do que a gente está pagando, com bastante convicção, com bastante margem de segurança, e mesmo assim a gente sempre busca ter uma diversificação adequada, né? Igual o Anderson bem colocou, a gente fala, a gente está navegando assim, você não consegue controlar o vento, mas você vai ajustando as velas do portfólio para conseguir ter um resultado assim ajustado ao risco bastante interessante, né? Uma coisa que é relevante, a gente adora empresas de crescimento. O único problema é que a gente não gosta de pagar por isso. Então a gente gosta de comprar uma empresa com múltiplos value, que é preço-lucro baixo, preço-valor patrimonial, com uma empresa que tem um ROI relevante, ROIC, e muitas vezes o mercado confunde, acaba achando que empresa de crescimento a pessoa tem que pagar 20 vezes o lucro. Pelo contrário, a gente quer pagar, encontrar essa empresa que deveria ser negociada a 20 vezes o lucro, mas a gente só quer pagar umas 8 vezes, 6 vezes, assim. Então a principal diferença é encontrar margem de segurança nos ativos que vão indo bem, assim. E esse, com certeza, é a maior fonte de retorno. Porque toda vez que você paga muito caro por um ativo já de antemão, por causa de uma probabilidade de ter um crescimento muito forte, você não vai mais ter um retorno adicional. Então, e é muito comum, a gente viu no mercado quantas teses desabaram por causa disso. Então a gente fica muito tranquilo usando dessa característica nossa, porque tanto ao se analisar o ativo, tanto se deve observar quanto se pode ganhar, mas também o que se pode perder se estiver errado, né? Então por isso que a margem de segurança é tão fundamental. Eu acho que vale a pena frisar, né? A gente dá a mesma ênfase, né? Quanto a gente tem para ganhar e qual que seria o nosso potencial de perda, né? É incrível como várias empresas muito interessantes, com preços muito descontados, a gente deixa de investir por não se sentir segurança e saber que essa empresa pode machucar os nossos resultados, né? Então, acho que tem uma frase legal do Buffett, né? Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. E vale a pena falar que no mercado, às vezes a gente compra uma ação e a cotação até cai um pouco, mas às vezes é diferente de uma perda permanente de capital. A gente viu ali nosso portfólio cair quase 30% ali em março por conta da pandemia, mas o valor das empresas que a gente tinha, em sua grande maioria, estava intacto, né? Então esse preço voltou e hoje já estamos com um bom retorno desde então. Agora, eu tenho uma pergunta, né? É óbvio que vocês acreditam que essa filosofia possa gerar bons resultados aqui no Brasil no longo prazo. E se você olha para a cota de vocês, isso é traduzido e mostra que realmente funciona. Mas eu tenho uma pergunta diferente, eu acho que a gente faz pouco ela às vezes, que muitos gestores nos falam sobre como o value investing no Brasil, pelo menos alguns deles falam, né, que ele puro, né, naquele conceito purista, talvez não seja a melhor filosofia de investimento para o Brasil. Aí pensando nessa adaptação, né, do que vocês acreditam e olhando para o ambiente corporativo brasileiro, as empresas que estão aqui, existem essas adaptações de fato? Como é que vocês se adaptaram, né, trouxeram esse value investing para cá? Eu vejo dois pontos relevantes. Assim. Primeiro,
Eu acho até que o Value Invest no Brasil, ele é mais difícil de encontrar as empresas vencedoras que vão ficar 20 anos crescendo e dominar o mundo. Muitas vezes, aqui se tentou descobrir uma nova Amazon, que ela teve até múltiplos superiores à Amazon, mas na verdade era uma empresa que não dá muito resultado, talvez até esteja com problemas de endividamento hoje. Às vezes o mercado, ele olha os Estados Unidos e acha, nossa, aqui vai acontecer algo parecido. Mas nós temos particularidades relevantes, uma delas, o Brasil não domina outras empresas, diferente da Microsoft, Google ou Amazon mesmo. Então é muito difícil encontrar uma tese aqui que vai ficar 20 anos crescendo. Sinceramente, são poucas, e quando elas existem, o mercado acaba pagando múltiplos mais caros, e é comum, quando esgota esse modelo de crescimento que ela tem, acontecer ou fica 10 anos no mesmo preço, ou o ativo cai 80%. Nós tivemos no passado Ambev, Ultrapar, Natura, ou às vezes a empresa sequer era boa, né? Só o mercado achou que ia ser bom, botou um múltiplo relevante por causa disso, e depois veio um resultado muito negativo porque não se confirmou a tese. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu acho que muda muito no investimento no Brasil diz respeito ao endividamento. Muita gente, se olhar o livro histórico, assim, todo livro de finanças diz, quanto maior o endividamento, maior o retorno potencial que você vai ter do seu equity, né, do capital investido. Só que o Brasil, o endividamento é muito caro. E assim, é comum muitas empresas não terem um retorno de capital superior ao custo financeiro. Então a gente tem que adaptar isso aqui no Brasil. As empresas mais longevas geralmente não têm dívida muito alta, porque elas acabam se financiando com o próprio fluxo de caixa. Isso é uma vantagem competitiva muito grande. Imagina uma empresa com 4 bilhões de endividamento que tem que produzir 600 milhões de resultados só para pagar a dívida. Acho que isso é um valor bem relevante. A gente se sente muito mais seguro comprando uma empresa com baixo endividamento, uma empresa com um histórico bom fluxo de caixa, e talvez, provavelmente, isso também é uma diferença que a gente viria nos livros que a gente vê, estuda sobre isso, como é o Value Invest no restante do mundo. Acho que essas adaptações são fundamentais para investir no Brasil. Acho também essa questão de múltiplos. No Brasil, como os ciclos são muito mais intensos, eles têm que ser menores. É muito mais difícil prever como vai estar a economia do Brasil daqui a 10 anos do que nesses outros países. A intervenção do governo é bem mais relevante. Então, quando você diminui o duration do investimento, que é pagar um PL mais baixo, você tem um payback do investimento bem mais perto e você deixa de correr um risco do futuro, né? A gente pega as previsões econômicas. Como vir uma previsão de final do ano, como vai estar a Selic, inflação no final do ano, e 90% está errado. Imagine, então, prever como vai estar uma empresa daqui a 20 anos. Me desculpe quem acredita que vai conseguir fazer isso, mas deveria observar mais a realidade e pensar, estamos no Brasil, um país instável, politicamente ainda com várias diferenças, economicamente com juro muito alto, enfim, é difícil você, com esse cenário, com tantas mudanças e tantas intervenções que aqui ainda tem, conseguir prever como vai estar daqui a 2 anos, quiçá daqui a 20 anos, né?